Depois do que tinha rolado nos capítulos anteriores, o Prota vai no hospital pra ver como a mãe dele tava. Ele aproveita pra perguntar o valor da cirurgia, então ele descobre que vai custar 32 milhões. Isso que dá não ter SUS na Coreia, né? Só que o Prota não podia simplesmente depositar um valor muito alto, porque na teoria ele estava desempregado e o governo acharia meio suspeito. Então ele lembra de uma conversa que ele tinha tido antes com a Yuna. E agora a gente vai ter uma aula de como fazer lavagem de dinheiro rápido e prático. O Prota vai trabalhar num bar e nesse bar vai ter pessoas específicas que vão pedir bebidas extremamente caras. E o bar vai depositar 65% do valor da bebida pro Prota. E sim, o Prota ficou tão confuso quanto você. Explicando de forma simples, Prota vende bebida e ele ganha dinheiro, sacou? Aí o Prota recebe uma mensagem da Daye e da Yodin. Então a gente descobre que o Prota tem um famoso molho. Só que a Yuna fala que o Prota tinha que ir urgente pro trabalho. E eu acho que as piadas de CLT estão ficando repetitivas, mas eu tenho que fazer porque é a essência da série de Moby Dick. Mas voltando, os dois vão no shopping comprar roupas apropriadas para a cliente que estava esperando ele. O que não faz muito sentido, porque o Prota trabalha sem roupa, né? Mas fazer o quê? O Prota fica no drip, só que ele não sabia dar nó na gravata porque ele é burro. Aí a Yuna ajuda ele com isso, inclusive até a moça do caixa comenta que eles formariam um belo casal. Só que quando o Prota ia falar que eles não eram um casal, a Yuna corta ele. A propósito, o Prota tá usando o mesmo cabelo que eu uso em ambientes sociais, tá? O Prota pergunta se as roupas não eram cara demais pra ela pagar sozinha. Só que ela diz que não tinha problema porque ela ia descontar do pagamento dele de qualquer forma. Aí corta pra Best Wife, linda deusa maravilhosa e muito mais chefe. Aí ela pergunta por que todo mundo tava desesperado e um NPC genérico fala que a cliente já estava lá. E isso deixa a chefe em choque. Ela pede pra suspender todos os clientes e focar só na VIP. Aí a chefe abre a porta e a gente tem uns vislumbre da cliente do Prota desse arco. E ela diz que ouviu falar muito bem dele e que quer ele agora. O carro onde o Prota tava foi parado por um figurante genérico qualquer que trabalhava pra chefe. E ele fala que a cliente já tinha chego e que o Prota tinha que correr agora. A Yuna do lado de dentro dá ordens pro Prota e manda ele ir até a última porta do corredor sem fazer contato visual com ninguém. Só que ele quebra a última regra e quase entra numa briga com um cara que tava no meio do caminho por causa que o cara é surdo. Ou pelo menos parece, o Prota nem fala nada demais e ele já fica puto. Ao entrar no quarto, o Prota vê uma cena que deixa ele em choque, que é extremamente difícil de processar. Ele vê a mulher fazendo a chefe de cachorrinha, que provavelmente é um pecado em alguma religião aí. Além de jogar um whisky de R$19,99 nele, que ela provavelmente comprou na feira ou numa distribuidora qualquer aí. A mina começa a tentar manipular o Prota, fazendo ele achar que a culpa era dele, mesmo sendo quem chegou atrasado foi ela. Ela chama o Prota pra mais perto e dá um tapa na cara dele. Mas por causa das aulas com metáfora no reverso, ele sabe a forma de não ser atacado por um animal, que é não demonstrando medo. O Prota levou 700 tapas ininterruptos e só não levou mais porque ele tentou proteger a mão da mulher. Então isso sim é o verdadeiro alfa. A mulher se pergunta se ele sabe fazer alguma coisa de interessante e ele começa a tirar a roupa. Então tem o seguinte diálogo. Vai me deixar falando sozinha? Desculpe, deixe comigo agora. Ah, você tá fazendo drama. Eu não sou uma pessoa interessante, muito menos legal. A única coisa que eu sei fazer é sexo. Depois dessa cena que é de deixar qualquer um emocionado, ela começou a rir. Ela disse que gostava da confiança do Prota, então ela já começa a se preparar pro rala e rola. A mulher propõe uma aposta. Se o Prota chegar lá primeiro, ele vira um escravo sexual dela. E se ela chegar lá primeiro, ela pede desculpas pra chefe. Eu achei meio injusto só um pouco. O Prota aceita a aposta e começa a batalha mais esperada do mangá inteira. Quando o Prota se conecta na entrada dela, ele sente uma pressão muito estranha. Era como se ele estivesse sendo apertado por um polvo. E quando o Prota estava sendo atacado, entre aspas, a gente finalmente escuta todas as dicas que a Yuna falou pro Prota antes dele sair do carro. Ela explicou que ela era filha do maior mafioso da Coreia e nada acontecia na cidade antes dela provar. Ela era conhecida por deixar garotos de programa hospitalizados por simplesmente não curtir a pegada deles. No entanto, o Prota não precisava se preocupar, porque ela tinha um ponto fraco. E quando o Prota pergunta qual era esse ponto fraco, a Yuna revela que era uma ferramenta grande. Já no presente, os dois começam a lutar a sério, com direito até a habilidades especiais. Pode até parecer que eu tô zoando, mas o pior é que eu tô falando sério. A propósito, o poder do Prota é uma baleia. E pra quem não sabe, Moby Dick é um livro antigo sobre uma baleia. E como vocês notaram, o nome do mangá é Moby Dick. Então, momento nerd aqui.
O Prota fica só o ódio, até a chefe fica em choque com o desempenho do Prota. A mulher oferece uma proposta. Eles acabavam com a aposta ali e o Prota viraria o namorado dela. Ele poderia pagar a cirurgia da mãe dele, ter uma mansão, um carro de luxo, só que ele lembra do que a Yuna falou, que ela descartava homens submissos muito fácil. Então o Prota atinge ela no ponto L, ou G, LG, sei lá, nunca entendi esse bagulho. Quando finalmente a luta acabou e o resultado foi empate. Enquanto os dois estavam se beijando, a mulher abre o olho e vê a chefe, que estava se aliviando vendo os dois. A mulher que, inclusive, como eu não lembro o nome dela, eu vou chamar ela em homenagem ao melhor filme de máfia. Vou chamar ela de Corna, que vem de Corleone. A Corna diz que eles vão fazer outra aposta, que consiste em a Corna vai ficar com a parte superior do Prota e a chefe vai ficar com a parte de baixo. E quem chegar lá primeiro perde. Só que o Prota dá uma leve trapaceada. A Corna esperava que ele só usaria a língua, mas o Prota usa os dedos, que são os melhores. Mas a luta é cortada por um diálogo daquele cara surdo que o Prota trombou no corredor. O cara tava cheio de inveja do Prota porque ele ganhava muito mais dinheiro com os programas do que os outros caras. Ele fala que não vai deixar isso barato e começa a ligar pra polícia. Voltando pra luta, o Prota tava quase perdendo, mas ele tinha uma carta na manga. Ele coloca o polegar dele onde o sol não bate. E a gente vê que a chefe deu mais uma dica pro Prota no início do arco. Ou seja, tudo isso foi planejado. O que bota o Prota no mesmo patamar de gênios como Light, Yagami e L. Só que a polícia invade a sala, só que já tinha dado do tempo do Prota e a Corna fugirem no carro com a Yuna. E ficou só a chefe para conversar com a polícia. O policial fala que pela quantidade de bebidas ela não devia estar sozinha, só que a chefe diz que gostava muito de beber. Aí os dois começam a conversar e o chefe de polícia pede uma trégua entre os dois e propõe um acordo. Ele deixaria de ir atrás da máfia de divórcios em troca de dinheiro. Só que a chefe vira o jogo falando que tinha gravadores na sala e diz que os superiores deles não iriam gostar de saber que ele estava propondo suborno. Ele só pede pra chefe parar de mexer com o Grupo Sambo, que é a empresa que o Prota trabalhava antes, e o policial conta que um homem tinha sido espancado e jogado de um lugar alto. Só que nas câmeras de segurança não tinha nada demais. E na última ligação dele, ele tinha falado com a esposa dele, que ele estava sendo ameaçado de morte. Mas como o caso já tinha sido encerrado, a polícia não ia reativar o caso inteiro só por causa de uma mulher com início de demência. E para caso você não tenha notado algumas semelhanças, esse homem que eles estão falando é o pai do Prota. Enquanto o Prota mandava ver no banco de trás do carro, ele começa a ficar envergonhado por causa da Yuna. E a Corna percebe isso. E ela diz que quando a chefe tava lá, ele nem ligava, mas com a Yuna ele fica todo envergonhado. Ou seja, já sabe, né? Depois da noite de trabalho duro, o Prota vai comer alguma coisa que não seja uma mulher. Aí ele vai na cozinha buscar a comida. E a Yuna tava lá já comendo o famoso sanduba, né? Aí a Yuna aproveita pra explicar o plano pro Prota. Basicamente, a Corna é dona de um terreno gigante. E a máfia de divórcios quer que ela construa um campo de golfe pros ricos, porque isso vai atrair mais ricos pra cidade. E isso vai fazer eles ganharem mais dinheiro. Só que aí a Corna chega e fala que não era tão simples, que ela precisaria de autorização do governo, dos caras que cuidam do meio ambiente e tal, mão de obra também. Só que aí ela vai lá e abraça o Prota. Aí ela revela que quando ela contou que a Yuna estava no quarto do lado, ele tinha ficado duraço. Inclusive, o meu último vídeo pegou restrição de idade. Eu não sei se essas palavras que eu tô falando aqui podem interferir nisso, né? Mas voltando pra história, a casa do Prota tinha sido invadida por um cara. E aí ele vai escolher a casa inteira e encontra o dinheiro do Prota. E além de achar o cartão que a Yuna deixou com ele no início da obra. A Yuna, que estava no carro se perguntando se gostava do Prota, é interrompida pela chefe que pede para ela investigar a casa do Prota porque havia denúncias sobre a casa. Enquanto isso, a chefe conversava com o prefeito. E não rolou muita coisa de importante aqui, inclusive ele sabe que a filha dele se divorciou por algum lance com a chefe, mas não sabe o que rolou direito. É o famoso julgue meus resultados, mas não meus métodos. Enquanto isso, a família Sambo estava no almoço. O pai da mina pergunta se ela estava fazendo alguma coisa de importante. O irmão dela responde que tinha colocado ela para ensinar golfe para os sócios da empresa. E eu tô ligado nesse ensino de golfe aí, quem viu a parte 2 sabe do que eu tô falando aqui. E ele fala que achou um marido pra mina. E o pai dos dois fica muito feliz com essa notícia, porque ele falou que o sonho dele era ter netos. Aí depois do almoço, o irmão dela chega e mostra as fotos dela com o Prota e pergunta quem que era aquele cara. Ela fala que já que ela ia casar com um velho aleatório, ela só tava aproveitando antes.
O irmão dela dá um tapa na cara dela e fala pra ela falar o nome dele, onde ele mora e quem ele era. Senão ela ia apanhar até contar. E essa foi a parte 3 de Moby Dick. Cara, isso deu mais trabalho do que eu imaginava. O roteiro foi bem maior do que das outras partes. E além de ter uma edição extremamente complicada. Eu vi como o último vídeo deu restrição de idade. Compartilhem os meus vídeos, tentem divulgar ele ao máximo, porque alguém tem que lutar pela indústria dos mão às 18, né, mano? Então, se inscreve, dá like, compartilha, e é isso aí. Falou, eu sou o Michikato.